Boa noite, Saulo. Me escutando bem? Boa noite, tô me ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo e vendo. Ótimo, É, vamos fazer por aqui, que depois eu gravo, salvo e coloco lá no YouTube para todo mundo. perfeito, Tá bom? tá bom. Saulo, é um prazer falar contigo. Conheci você através do seu trabalho, seu ensaio. Gostaria que antes de começar a falar sobre o seu trabalho e seu ensaio, que você se apresentasse, né? Quem é você, sua profissão, onde você trabalha, quais os seus trabalhos, de forma resumida aí, fique à vontade. Claro. Bom, primeiramente, boa noite, agradecer ao Ruberiz aí pelo convite. Eu sou médico veterinário de formação, formado aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e sou buiatra, né, que é a especialidade na medicina veterinária que trabalha com ruminantes, com diversos aspectos da produção, reprodução de ruminantes. E hoje sou professor da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, que fica situada aqui em Garanhuns, a antiga unidade acadêmica de Garanhuns, que pertencia à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E é isso, é uma satisfação estar por aqui, tá, a gente discutir e trazer alguns pontos aí que esse trabalho elucidou. Tá me ouvindo, Uberi? Eu não estou te ouvindo, cortou o áudio aí. Eu continuo sem te ouvir. Ah, não, eu estava desligado o áudio. Ótimo, ótimo. Agora Então, o que acontece? Eu soube te conhecer através desse seu trabalho, como a gente participa de vários grupos que envolve caprino e ovino aqui no Nordeste, nos chegou aquele ensaio seu através de um PDF. A gente leu, a gente sempre é curioso, tudo que envolve caprino e ovino, e a gente não deixa de ler nada, né? Mesmo que não seja da minha área de trabalho do dia a dia. Mas a gente tem que estar conectado todos, até pelo papel que eu exerço frente a uma associação do pós-porteira, da indústria de empresas de ovino e caprino, e achei muito interessante o seu trabalho. E venham discutindo isso há mais de um ano, venham sugerindo há mais de um ano. Um ano o quê? Há mais de 2 anos, salvo engano, sobre a questão do caprino no Nordeste. Quando a gente fala caprino no Nordeste, aí a gente pode até generalizar, né, porque caprino, dos 12 milhões e 100 mil animais que existem no Brasil, 11 milhões e alguma coisa está no Nordeste. Então, às vezes a gente generaliza um pouco, fala Brasil, sinônimo de Nordeste, em caprino. Então, a gente está querendo dar um empurrão na caprinocultura, digamos assim, né? A gente sabe que o caprino, a coisa de 20 anos, 30 anos atrás, como proteína animal, ele era mais bem visto do que o ovino, em termos de carne consumida, né? Principalmente aqui no Nordeste. Principalmente. Com o tempo, houve uma mudança, né? O ovino, a carne ovina, né? Ela passou a ser mais assediada pela gastronomia, né? Eu sempre digo que ambas as carnes têm espaço no mercado, né? Mas, enfim, não podemos tratar uma coisa como muitos colegas nossos nordestinos aqui, colegas veterinários e outros técnicos falam, chama sempre ovino, caprino, caprino e ovino, ovino, caprino, e isso só traz prejuízo, como trouxe prejuízo para o caprino. E eu me lembro, Saulo, que há muito tempo atrás, há 20 a 30 anos atrás, quando eu era recém-formado, eu sou médico veterinário também, e 10 anos depois que eu era formado, que eu andava pelo interior aqui no Nordeste, quando se falava em semiárido, como se falava em caatinga, as pessoas taxavam o caprino como um devastador, como um vilão, né? Achava que ele fosse um grande causador daquele início de
de desertificação na nossa Caatinga, né? E o seu trabalho mostra totalmente o contrário, pelo menos um pouco que eu percebi, né? Foi isso, essa grata surpresa que eu tive e esse alento como prova, né? Como prova que o Caprino não é o vilão dessa história, assim. Sem contar as outras vantagens que nós vamos discutir mais para frente. Então, foi isso que eu me interessei muito por seu trabalho, né? É um trabalho com rigor científico, e daí ter lhe convidado para fazer essa live para a gente conversar a partir disso aí, tricotar, como diz o outro, falar mais um pouco que está assistindo a gente. Aí você já pode iniciar sua curiosidade por que fazer esse trabalho, né? E se você ficou surpreso ou não com os resultados, fique à vontade. Veja, é o seguinte, esse trabalho, né, ele está num processo que eu posso considerar ainda como inicial. A gente já vem desde 2018 trabalhando nisso, né, e os resultados que a gente tem é a partir dessa data. Então nós estamos falando aí de bons, né, 5 anos de avaliações. Mas é um processo que ele envolve muita desconstrução, né? A gente tem pensado hoje que a gente tem que prezar, mudar um pouco o nosso foco para que a gente consiga ter resultados produtivos no campo. E quando eu falo isso, eu não falo só em caprinocultura, eu estou falando em produção de pecuária em geral no semiárido, que é onde a gente trabalha, né? Nós temos um trabalho hoje que envolve aí mais de 45 fazendas aqui no semiárido. Dessas 45, nós temos pecuária leiteira, pecuária de corte, caprinos e ovinos envolvidos aí na assistência técnica. E a nossa grande preocupação não é de hoje, né, mas que a gente tenta implementar, e o teu canal está ajudando a gente a trazer essa visão para outras pessoas, é que nós precisamos rever as técnicas, os modos, a forma de ensino, já que no meu caso eu estou aqui dentro da universidade, para que a produção pecuária ela continue sendo, e eu digo melhor, para que ela passe a ser realmente produtiva, né? A gente vem pensando que nos últimos anos, no semiárido, quando você tem uma produção extrativista, a gente não pode pensar que isso é produtivo, já que ao longo dos anos o resultado está aparecendo e parece que em 2023 todo mundo acordou para um problema que está aí há muito tempo, que é a questão ambiental. Então, a gente tem trabalhado com diversos braços na preservação ambiental dentro das fazendas, dentro das propriedades pecuárias. Esse exemplo é o que a própria natureza pode fazer com sistemas de recuperação ambiental. Então, a discussão, eu acredito que ela vai ser longa para enaltecer tudo isso, mas o que a gente tem feito é pensar novas formas. Não são soluções unilaterais, não é a solução para a produtividade, não é isso que a gente está trazendo. A gente está trazendo, primeiro, uma problemática que não se pensa que a Caatinga é uma floresta. A primeira coisa é isso. Ninguém daqui, eu não vou generalizar, mas a maior parte das pessoas não enxerga uma área de Caatinga onde foi retirada a sua cobertura vegetal como um desmatamento. Enxerga como limpeza diária. É o primeiro ponto, né? E isso eu posso dizer que eu sou da cidade de Pesqueira, que é um município situado no Agreste pernambucano, é a última cidade do Agreste, então ela tem todo o clima favorável do Agreste e uma pitada bem forte do sertão também. Então, eu cresci vendo isso, vendo que, não, se eu for produzir nessa área, eu vou produzir primeiro limpando essa área, que nada mais é do que um desmatamento grave. E a partir desse primeiro ponto, dessa limpeza, aspas, né, desse desmatamento, foi quando começou-se um trabalho de degradação desse nosso bioma. Ninguém faz pasto para cabra. Eu não conheço. Eu não conheço pessoas que fazem desmatamento, então fazem limpezas de terra para fazer um plantio de uma forrageira, para fazer uma criação de caprinos. Talvez na região de vocês
isso possa se concretizar, mas é difícil a gente visualizar isso por aqui. Todo mundo faz isso para fazer bovinocultura ou agricultura. Então, a agricultura no semiárido, ela é sempre, já dizia o finado Manelito Dantas, ela é sempre uma loteria, né? A loteria de que um ano você enrica, no outro você está pobre. E isso porque a gente não pode depender nossos sistemas produtivos da precipitação das chuvas. Muito embora o que a gente tem feito hoje é tentar trazer uma consciência à população que trabalha no campo que a cobertura vegetal é quem vai trazer a chuva, é quem vai manter a umidade do ar para que essa água faça a atração e, ao mesmo tempo, a produção de água, a produção de chuva. A gente se fala muito hoje em plantar água. 98% da água de uma árvore não está nela, passa por ela. Então, se ela passa, ela vai depositar essa umidade aonde? Na atmosfera. E a gente sabe que são essas relações físicas que atraem e que mantêm as relações pluviométricas das regiões. E o que é que a gente faz? Se eu quero produzir, eu vou desmatar, eu vou repetir as palavras para que elas fiquem. Uma floresta tropical sazonal, que é o tipo de floresta onde nossa caatinga, que é a nossa caatinga que se caracteriza. E se a gente for falar de caatinga, a gente vai falar de um bioma único, né? No mundo, só o Brasil tem uma caatinga, só existe aqui isso. Já saíram estudos, inclusive de 2012 para cá, que a caatinga ela conseguiu ser o maior escoamento de carbono entre os outros biomas estudados. Então a gente está dizendo que quando a gente fala de escoamento de carbono, quer dizer que ela está retirando carbono da atmosfera e está depositando isso. Aonde? No crescimento e na manutenção das plantas. Quando a gente fala de sequestro de carbono, nada mais é transformar esse carbono em material vegetal, né, depositado no solo, depositado na cobertura vegetal. Uma vez a gente desmata isso, qualquer área, em qualquer escala, nós estamos fazendo um desfavor a nós mesmos, que na nossa caatinga nós temos uma característica de uma precipitação pluviométrica muito delicada. Né? As pessoas dizem, mas produzir ali o problema é água. Não, a água não é um problema, a água é solução. E a gente Saulo, só aproveitando um espaço aqui, e depois você continua. Essa área territorial da Caatinga hoje no Nordeste, ela ainda em termos de existência, porque tem alguns números aí, né, quanto já foi desmatado, quanto ainda existe, né? Você tem algum número assim hoje, assim? Temos números bem interessantes, inclusive esses números não são nossos, são um reflexo da produção do MAP Biomas de 2022. Os resultados são alarmantes, né? Quando a gente fala de Caatinga, a gente fala que essas áreas elas correspondem a mais de 860 mil quilômetros quadrados. E só para ter uma ideia do que é a importância da Caatinga, é que se a gente pensar que o mundo hoje, a superfície terrestre hoje, ela tem aproximadamente 40% da sua superfície como regiões de aridez, semi-aridez e subumidade. Então, se você juntar toda a superfície terrestre, quase metade, então falando 40%, 41%, são dessas regiões. Então, a gente primeiro traz a importância dessas regiões para a manutenção de clima, para sequestro de carbono e depois para áreas de grande importância para a produção de alimentos, já que nós estamos falando de 40% no total. E quando a gente fala de Caatinga, nós estamos falando de quase 1 milhão de hectares, né, quadrados, quilômetros quadrados, e dentro disso a gente já sabe que isso corresponde a aproximadamente 10,1% do total da superfície brasileira. E quando a gente fala de qual é a situação da Caatinga, isso é o que a gente tentou colocar muito bem nesse trabalho, é que a gente já sabe que essa Caatinga já tem 80% da sua área original afetada. Então, nós estamos falando que praticamente não existem, são 10% em uma margem de erro de cobertura vegetal nativa, intacta. O restante já foi mexido. Grande parte
continua degradada e uma pequena parte tem tentado se recuperar. Aqui eu falo, a gente não, são poucas as iniciativas de proteção e de recuperação da Caatinga. Apenas 8% da superfície da região da Caatinga está dentro de reservas de proteção. Então, quando a gente fala disso, é importante, porque a reserva de proteção ela é feita para isso, para que ela seja um local de manutenção das condições primárias. Então, a partir disso, o Mapiomas lançou, em 2022, um trabalho que mostra que o desmatamento na Caatinga, ele passou de uma área aproximadamente de 13 mil hectares por ano. Nós estamos falando de 13, eu não sei o que é 13 mil hectares. Estou falando isso porque dentro de um trabalho de pecuária no Nordeste, eu não consigo enxergar um sistema que tenha 13 mil hectares. Então, eu sei que é muita terra, mas eu não sei quanto equivale 13 mil hectares. Isso passou de 2019, que foi o dado de 19, para 140 mil hectares, ou seja, isso, mais precisamente 140.637 hectares desmatados em 2022. Isso é um aumento de mais de 1000% de 2019 para cá. O impacto disso nós estamos vivendo hoje, né? Isso não é só de 2019 para cá. 2019 para cá a gente está falando numa grande devastação. Mas o impacto disso são as temperaturas mais altas, são a escassez de chuva em várias regiões. Nós estamos começando um período de El Niño, né? Tem muita região que está tendo chuva, que está tendo trovoadas, e isso pode enganar muita gente. Quando, na realidade, eu não gosto de ser pessimista, mas eu espero pior, eu espero que esse seja o primeiro ano, e eu não sou uma autoridade meteorológica, mas quando a gente começa a observar os processos de repetição, a última seca foi a maior seca de todos os tempos. Nós publicamos um trabalho também esse ano que faz um histórico de todas as secas no Nordeste, que elas começaram a ser registradas em aproximadamente 1820, foi quando começou o registro disso. E essa seca de 2011/12 até 2017/18, depende da região, foi a maior seca de todos os tempos. E o que é que a gente está esperando para essa próxima? Eu tenho muito medo, confesso que é um assunto que me assusta. Agora, então, antes de falar de capinocultura, de falar de produção de proteína animal, nós precisamos falar de preservação e recuperação ambiental. Esse é um ponto importante. Eu já aproveito, já dando espaço para você começar a falar sobre preservação e conservação. Você acredita que está um movimento em pró da criação do fundo, né, da Caatinga, né? Justamente esse fundo trará, imagino eu, recursos públicos e privados para ajudar nessa recuperação e nessa preservação. Você tem ciência disso também? Qual é a sua visão disso? Qual é o seu pensamento? Qual é o seu envolvimento? É uma esperança muito grande que o fundo da Caatinga traga um pouco de recursos para isso. Muito embora eu veja que a região não está nem um pouco preparada para receber esse fundo e aplicá-lo de imediato, né? De imediato em ações de preservação e conservação. Eu fico esperando, porque a gente pega informação de cada lugar, e existem já, né, trabalhos em algumas instituições que têm investido nisso, mas eu não conheço equipes que trabalhem diretamente com pecuaristas, e é isso que a gente está tentando fazer. Porque é muito difícil entrar numa fazenda, seja ela de qualquer fim. E nós estamos aí desde 2018, nós já temos aí um rebanho gigantesco coberto, onde a gente trabalha no que o produtor precisa. Uma assistência nutricional, sanitária, reprodutiva. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente não é bicho grilo, não. A gente não fica cantando e abraçando árvore. Mas a gente trabalha nessas fazendas para que a gente possa trabalhar na preservação ambiental.
E isso a gente tem conseguido aqui dentro da Universidade Federal do Agreste Pernambuco, através dos projetos que foram aprovados aqui por nós e outros que nós estamos trabalhando. E a gente espera que esse fundo ele venha e seja colocado em mãos que possam realmente dar uma amplitude nesse resultado. Né? Porque quem mais tem essas terras que precisam ser preservadas são os agricultores e os pecuaristas. E a gente precisa entrar no cara que produz bovino de corte, bovino de leite, e ele entender que se ele derruba, se ele destrói a cobertura vegetal dele, ele está fadado, ele está dando um tiro no pé. E a caprinocultura ela pode ser um elemento nessa recuperação, mas ela não pode ser. A gente tem que mudar o foco, porque também eu acredito que o produtor nordestino ele não pode ser monocultor. Não posso ser caprinocultor, vinocultor, produtor de leite. Não, eu tenho que ser policultor. Se eu trabalho com caprino, eu tenho que trabalhar com caprino, eu tenho que trabalhar logo, a gente tem que pensar logo em apicultura, já que essas áreas de preservação e recuperação têm um grande potencial para a apicultura. A gente não pode focar em rebanhos gigantes. Eu não consigo ver resultados bons. Os resultados que nós tivemos foram com rebanhos pequenos. Porque quando esses trabalhos da década de 90 falaram que os caprinos eles causam desertificação, eles erraram, porque não é o caprino que causa, mas ele acentua. Então, não é verdade, mas a verdade ela tem que ser colocada de uma maneira correta. Quem causou a desertificação foi o desmatamento. Para colocar o quê? Bovinos, seja de corte, seja de leite, para botar o quê? Agricultura, uma agricultura baseada e concentrada na expectativa de chuva, o que é errado. E o caprino ele vem para acabar com isso. Ele colocado de uma maneira extensiva, sem organização, sem cercado, sem um manejo nutricional e sanitário e também reprodutivo, esse animal vai impactar negativamente no bioma. Isso é certeza. Mas o que a gente precisa fazer é repensar nossa maneira de produzir, repensar como é que nós podemos sobreviver e viver bem de um bioma tão rico, fazendo agricultura, fazendo pecuária e fazendo várias outras produções. Então, o caprino, ele sim, ele tem uma capacidade incrível de recuperação, porque, assim como a gente colocou no artigo, e foi um produtor lá de Parnamirim, uma visita nossa, ele falou, a gente começou a conversar e ele falou, a cabra é a jardineira da floresta. E ele ainda falou o termo certo, da floresta caatinga. Então, se um bom jardineiro, ele poda, ele cuida e ele estimula o crescimento. É isso que o caprino faz. Mas em um número determinado, para não dizer pequeno, então não podemos pensar em grandes rebanhos, em um sistema organizado de pastejo rotacionado. A gente não pode pensar que o caprino pode ser criado de toda forma. E nenhum dos outros animais podem ser criados também. Então, o que esse artigo tenta falar em condições naturais pensadas e com foco em preservação, o caprino consegue recuperar áreas. Se a gente consegue colocar esse animal de uma maneira extrativista, rebanhos gigantes e com foco monocultor, aí nós vamos estar continuando no mesmo problema que você começou citando, que tem 20 anos que a gente repete. Vamos lá. Eu já aproveito e entro na flora da caatinga. A gente observa que hoje muitos caprinocultores, que é com quem eu mais convivo, principalmente no Rio Grande do Norte e até em outras regiões fora daqui da Bahia, eles já olham a caatinga totalmente diferente do que olhava 30, 40 anos atrás. Onde a visão de 30, 40 anos atrás foi essa que você citou no início da sua fala. Né? Hoje ele sabe que essas plantas elas têm um valor espetacular, não só para alimentação. Os produtos dessas regiões têm se baseado na flora. Né? Você tem colocado queijos, né, temperados com árvores nativas nossas. Então a gente já deu valor, mas a gente não está entendendo, até onde eu vejo, que essa relação precisa ser mais forte. Né? Desculpa, eu interrompi para trazer. E eu acho que a complementação enquanto atividades na propriedade rural do pequeno produtor
seja ele individual ou coletivo em forma de cooperativa, associação, que é outra agregador, eu acho que vem de encontro a essa questão como um todo. Ele ter uma apicultura, ele ter uma capinocultura, ele ter uma criação de galinhas, e aí, consequentemente, ele não tem esse afã de ter muitos rebanhos, porque se você for ver o rebanho caprino do Nordeste, ele está na mão do pequeno produtor. E se você for contabilizar, não passa de 30, 50 matrizes fêmeas para cada produtor. Então, por aí, só eles já estão limitados. Só que eles não estão sabendo tirar proveito dessa pequena produtividade, essa pequena produção, melhor dizendo, agregada ou individual, né? Mesmo na pequena área. Né? E o que a gente observa é que em algumas áreas, talvez dessas caatingas mais preservadas, eu não sei se há se vem tendo uma reprodução automática, mas a gente encontra em algumas caatingas, em algumas regiões, todas aquelas plantas, faveleiro, mameleiro, umbuzeiro, catingueiro, enfim, elas todas, e quando chove a gente vê aquela mudança, aquele resplandecer dele, espetacular. Ele me parece que eles são de uma resiliência enorme, essas árvores, esses arbustos, melhor dizendo, da caatinga. Eu não sei se você percebe nisso, ou esse poder de resiliência, ou esse poder de ainda se continuar viva, digamos assim, dentro dessas poucas áreas de caatinga do Nordeste, ainda dessa área territorial. Você percebe ainda esse vigor, digamos, ainda dessas plantas? Veja, a planta em si, a característica genética dela é essa, né? Então, onde existe planta, primeira característica da caatinga é essa. São, a maioria, árvores caducifólias, ou seja, elas vão perder as folhas na época de acesso restrito à água. Então, a ausência de folhas e o estado vou chamar entre aspas, de dormência dessa fase, dá o aspecto de que a gente tem uma cobertura vegetal morta. Mas não, ela tem uma capacidade gigantesca de continuar, de crescer. Mas o problema não é esse. O problema é quando se retira essas plantas. Né? Nosso solo é um solo desenvolvido, um solo raso, muitas vezes um solo ácido. Né? E muitas vezes são essas plantas de caatinga, elas têm o costume, elas têm o preparo de crescimento nesse tipo de solo. Mas quando você mecaniza essas áreas, quando você destrói essa cobertura vegetal, essas plantas não se recuperam. Outras vão aparecer e também são marginalizadas, né? Se eu perguntar a você, quando eu desmato uma área na caatinga, qual é a primeira planta que vai nascer ali depois de um ano que vai empestar tudo? O que é que acontece aí na região de vocês? Se você desmatar uma área para fazer o que for, fazer um pasto, o que é que vai acontecer? Quais são as plantas que vão sair ali depois, fora o pasto, se ele sair? Né? A primeira que vai ter é a jurema preta. Jurema. Né? E a jurema é uma planta fantástica. Ela é marginalizada, porque aí o que o cara faz? Jurema acaba com o pasto. Se você deixar a jurema vai tomar conta e aí não vai dar certo, então toca fogo, derruba. Quando, na realidade, a jurema é uma das únicas plantas que tem a capacidade de nascer num solo degradado após esse tipo de ação humana. A jurema é uma planta, é uma fabácea, ela é fixadora de nitrogênio e ela tem uma característica interessante, que ela só consegue nascer em sol pleno, né? Full sun, ela só tem que ter muito sol. Se ela for sombreada, ela morre. Então, quer dizer que em áreas de mata nativa não tem jurema. Ela é uma planta importante na recuperação. E ela pode ser, inclusive, usada como alimentação desses animais. Muito embora são trabalhos antigos que relatam os casos de teratogenia, problemas de más formações em caprinos que se alimentam dessa jurema. Só que a gente tem que pensar que a jurema em si não é o problema, o sistema é o problema. Se eu tenho uma área que foi tudo degradado e nasceu só jurema, e esse animal come só jurema, aí nós vamos ter casos de teratogenia. Se eu comer só feijão de manhã, de tarde e de noite por 365 anos, desculpe, 365 dias no ano, eu vou ter problema, que o feijão ele não vai permitir um desenvolvimento
bom do ser humano, assim como do caprino. Então, o problema não é a Jurema, o problema é o sistema. A Jurema está ali como um sinal de recuperação. E o caprino, ele pode entrar como outro elemento importante, né? Então, as árvores têm capacidade fantástica de reflorescer. Não é após uma área de desmatamento, essas árvores nascerem de novo. Não, o que vai nascer são árvores que têm uma capacidade maior de aguentar esses sistemas. Mas a gente não pode pensar nisso mais. A gente não tem chance mais para produzir a partir de desmatamento. E o que a gente vai ver todos os dias, quem anda no Nordeste, quem anda no semiárido, vê todo dia uma área desmatada, principalmente nessa época nossa de inverno, de verão, porque é mais fácil. Agora é incrível, né? Porque daqui a pouco a gente vai pensar assim, existem várias ilhas de caatinga nos estados do Nordeste, digamos assim, em termos de trabalho, porque algumas áreas eu vejo o pequeno produtor com essa concepção, não vejo ainda plantando, mas vejo preservando, né? Eu já vejo eles preservando, mas não vejo eles plantando. O que eu estou vendo muito, que era uma planta que muita gente não dava valor, que hoje no Nordeste, né, ela está indo muito pensando na questão da alimentação animal, que é a palma, né? Como foi a algaroba também há 40 anos atrás, como foi a leucena também, né? Plantas que as pessoas trouxeram para implantar no semiárido, foram bem no semiárido, inclusive, né? Para alimentação animal, digamos assim. E aí, naquela época, né, acho que não existia informação suficiente, né, para o produtor saber trabalhar essas vertentes, né? Então ele chegava lá, planta, agora é o capim-búfio, quando chegou o capim-búfio, né? O orocoa, vamos plantar porque dá bem no Nordeste, tudo. Porque a mentalidade nordestina, naquele 30, 40 anos atrás, era para fazer bovino. Ele não tinha mentalidade que o caprino pudesse ser um animal que ele pudesse sobreviver. E ele sobrevivia, às vezes, em algumas secas, porque eles se alimentavam ou se subsistiam do caprino para segurar o bovino, né? E eles diziam, hoje ninguém tem vergonha no Nordeste de dizer que é caprinocultor. Mas há 30, 40 anos atrás, todo produtor tinha vergonha de dizer que era um produtor de caprino. Chamava de criação e outros sinônimos. A criação. Porque se você dissesse que era um criador de bode, isso aí é o pé de chinelo. Mas o criador de boi, mesmo que tivesse 5 cabeças, era um grande produtor. Né? Foi o que a gente também colocou no artigo, uma questão histórica. O caprino sempre foi considerado uma criação de pobre. Né? Quem foi que criou o caprino? Quais foram as referências históricas que levantaram uma bandeira ou estiveram presentes com caprinos? Referências históricas que são sempre renegadas, como Antônio Conselheiro, como nas andanças de Lampião se desenhava o quê? Uma presença de caprinocultores, de caprinos em geral. Então, isso faz com que esses animais tenham sido, ao longo dos anos, marginalizados. E aí, quando você pega o Nordeste semiárido, onde muitas pessoas pensam, né, que o Nordeste, de um lado, é praia, do outro lado, é o sertão do bucho rasgado no chão, e no meio passa Luiz Gonzaga tocando sanfona. É essa a visão da maioria das pessoas que não estão vivendo o Nordeste seco. E aí, a partir disso, você bota o caprino no meio e marginaliza não só a atividade, não só o homem que trabalha com ela, mas o animal também. Agora, isso muitas vezes por uma falta de estrutura, uma falta de entendimento que a gente, como nordestinos, nós precisamos entender como é que nossa região funciona, quais são as características geográficas, pluviométricas, de fauna e flora, e a partir disso produzir. Mas o que se faz é trazer ideias de outras regiões, como as plantas que você colocou, e inclusive tem plantas muito importantes hoje na produção pecuária, como a palma, que ela permanece, né? Sem palma a gente não consegue manter esses rebanhos que estão hoje. Mas eu vejo positivamente que isso é pesquisa, a pesquisa tem poder de trazer coisas interessantes, mas ao longo dos anos o que a gente fez foi importar ideias
de outras regiões quando os conhecedores, as pessoas que vivem, nasceram e que estão produzindo aqui não estão colaborando ou algumas vezes não estão pensando para colaborar com o entendimento desse nosso bioma, para assim a gente produzir. Eu não consigo ver nenhum dos sistemas que a gente vê aí fora de caprino, bovino de forma alguma, serem sistemas sustentáveis. Eles são extrativistas, né? Então, o camarada pode até fazer dinheiro, principalmente na bovinocultura, mas é por tempo limitado. Porque eu moro na região rural, aqui em Garanhuns, e eu convivo com essas coisas que eu estou falando todo dia. Então, um dos vizinhos, uma pessoa, comprou uma terra de uns 70 hectares, desmatou tudo, meteu capim braquiária. E Garanhuns é uma região fria, Meio úmida. mas tem capacidade para isso. E é interessante que aí onde ele desmatou tem uma produção interessante de braquiária e bovinos de corte comendo de um lado, do outro nós temos bovino de corte comendo onde existe um solo degradado, pisoteado, compactado. Então é a questão de tempo, quando o bom vai ficar ruim. Porque o bom, você desmata e produz forragem, é muito provável que no primeiro ano dê muito bom. No segundo ano vai dar razoável, muitas vezes vai dar até ruim, e assim sucessivamente. Então é interessante ver essas paisagens do bom e do ruim, ao mesmo tempo que é uma questão de tempo, porque os bovinos são muito pesados. A gente fala num animal de 400, 500 quilos, a capacidade que esse animal tem de compactar um solo raso, que é o nosso, é gigantesca. Então é por pouco tempo que aquela planta ela vai ter capacidade de continuar produzindo em condições adequadas para isso. Então, eu até acredito que em algumas áreas da Caatinga, os próprios produtores já afastaram essa possibilidade de insistir com a bovinocultura. Eu tenho visto muitos que não querem mais insistir com a bovinocultura, eles acham muito mais trabalhar com as outras culturas, né? Seja agricultura, seja capinocultura, ovinocultura, enfim, do que com a bovinocultura. O que a gente tem visto muito é aquelas áreas enormes, como você falou, grandes, que querem trabalhar com a bovinocultura, né, porque demanda altas áreas e a terra ainda é barata, entre aspas, no semiárido. Né? Isso acaba sendo mais uma vertente, mais um referencial nessa questão econômica. Então, mas eu tenho visto muitas fazendas grandes, as pessoas pensando em caprinos e ovinos. Só que eu sempre brinco que existia uma diferença. Antigamente, o ovino e o caprino, tudo era a mesma coisa, entre aspas. De 10 anos para cá, ou de 15 anos para cá, melhor dizendo, a ovinocultura tomou espaço no mercado. Né? Tomou espaço no mercado. O caprino hoje, ninguém abate caprino mais nos frigoríficos do Nordeste. Os frigoríficos do Nordeste, nenhum abate caprino. Quando abate caprino, é porque é prestador de serviço. É o produtor, como acontece em Petrolina, como acontece em Mossoró, que são os dois maiores frigoríficos prestadores de serviço do Nordeste. Então, você chega lá com o caprino, você tem uma demanda, ou na feira livre, ou o que for, você leva o animal vivo, abate, paga a prestação de serviço, o animal sai certificado sanitariamente e ele vai fazer a comercialização dele. Só esses dois exemplos, porque são prestadores de serviço. Mas aqueles outros que não são prestadores de serviço e que têm um mercado forte é em cima da ovinocultura. E isso passa pelo consumidor final. O consumidor final hoje, dos grandes centros do Nordeste e das grandes cidades do Nordeste, não querem comer caprino. Caprino hoje, nego torce a cara. Caprino você falou marginalizado, ele foi marginalizado, ele é marginalizado. O caprino hoje, a gente tem até a brincadeira. Se vai dar mal, vai dar bode. Se está cheirando, vai cheirando a bode. Quer dizer, tudo é preconceito no caprino. Então o caprino ficou para trás. O caprino hoje é que alimenta o produtor. Tem um caprino e ovino, ele vende o ovino e o caprino ele come. Entendeu? O ovino é que ele vai fazer o dinheiro. O ovino hoje virou bovino. O caprino que tem as duas espécies na propriedade rural. Então o que acontece é justamente isso. A gente quer revitalizar o caprino no todo, é na questão ambiental. Outra questão aí também que está envolvendo muito, e isso é uma tendência, a questão do bem-estar animal. Um caprino que você solta, seja numa caatinga boa, ou seja numa caatinga raleada, como diz o outro, ou seja num campo
esse animal anda não sei quantos quilômetros para comer, aí gasta o que comeu, anda mais, gasta. Esse animal nunca vai ter um animal que vai ter uma... Digamos, vai ser aquele tipo boi sanfona. Ele compra, come só vive só para se manter. Né? Olhe lá. Então, quer dizer, isso também vai de encontro à nova política hoje ambiental, no sentido do bem-estar animal também, que é outra coisa que tem que ser combatida. O animal não foi feito para... São animais domesticados já. Eles não são feitos para andar léguas e léguas, como diz o outro. É uma questão importante aí, né? A gente esquece muito dessas origens, né? Por exemplo, uma questão evolutiva, o caprino e o ovino são animais muito diferentes. Muito embora sejam pequenos ruminantes, a gente está falando que o ovino ele se aproxima muito mais a um bovino, já que ele é característica de um ruminante pastejador, ou seja, ele tem uma baixa capacidade de seleção e ele tem uma alta capacidade de ingestão, né? E o caprino, ele é um ruminante intermediário, né? Quais são essas classes de ruminantes? Seriam três. Os caprinos selecionadores de concentrado, que são aqueles cervídeos. Nós temos aqui um bom exemplo, o veado catingueiro. É um animal que tem uma capacidade extremamente alta de seleção de alimentos. Ele come frutas, come folhas tenras. Não são animais que eles crescem a partir de uma boa alimentação. O intermediário, é o caprino, ele tem uma capacidade de pastejo, mas ele é muito mais um selecionador. Ele cultiva o hábito de ramoneio. O ramonear, que é de escolher as folhas para se alimentar. Aí, quando a gente pensa nesses princípios, a gente está fazendo o quê? Se eu derrubo a mata nativa, eu tenho que implantar forrageiras. E os animais que têm uma maior capacidade de se alimentar a partir do pastejo são muito mais preferidos para a criação do que um animal que tem uma alta capacidade de sobreviver em regiões semiáridas e que um animal que precisa andar muitos quilômetros e não voltar para o seu ponto inicial naquele dia. A característica do caprino é isso, ele anda, come, anda, e em algum momento ele vai voltar para aquele ponto inicial. Mas a gente, como produtor, a gente tende a puxar. A gente precisa puxar. A maioria das vezes, uma vez por dia, ou uma vez na semana, vamos buscar os bodes. Eles estão no cercado tal, vamos atrás. Além da dificuldade de cerca, né? Isso é uma questão importante. Então, quando a gente faz isso, por uma questão natural, as pessoas vão escolhendo criar ovinos, que tem uma característica também fisiológica importante que favorece a isso, menos odor dos machos. Menos, não é que não tem. Então, junto de tudo isso e de uma questão histórica relacionada à forma com que essa região nunca foi favorecida para que se produza de maneira organizada, então você tem um produto que cheira mal, na maioria das vezes, na maioria das pessoas que pensam assim, que não tem conhecimento na produção, e que é difícil de criar. Então, o que é que eu vou criar? Algo que é mais fácil, menos exigência com cerca e que tem uma capacidade de se alimentar preso muito mais fácil e que volta muito mais fácil para casa. Então, esse é o reflexo, não vai mudar nunca. Se a gente achar que a gente vai mudar essa visão, não vai. O que as empresas de pesquisa vêm fazendo ao longo dos últimos 30, 40 anos é um trabalho importante, interessante, de como se produzir, como esses produtos devem ser feitos, como a criação deve ser realizada, para evitar esses aspectos organolépticos dos produtos. Então, só que não tem funcionado, por quê? Porque a gente não entende a questão ambiental. De novo, eu volto para esse ponto. E, quando eu falo disso, eu acho que a gente, para usar o caprino como fonte de renda, eu tenho acreditado que ele deve ser feito a partir de um foco ambiental. Poxa, nós precisamos recuperar tais grandes áreas de caatinga. Então, o sistema de caprinocultura pode ser usado, mas não da forma que a gente faz. E isso pode puxar outras demandas por produtos. Mas se não for assim, não, vai ser sempre derruba, que é mais fácil produzir, implanta forrageiras e bota ovinos, porque é mais fácil de criar. Porque o produto, às vezes, é mais fácil de vender. Né? E eu não estou falando melhor do que o outro. Agora, apesar desses senãos todos, o rebanho do caprino vem se mostrando de um vigor incrível. Eu não sei se é por pouca demanda de consumo ou se ele, por si
só é um animal de uma fertilidade, né, espetacular. Evolutiva e adaptativa, né? É uma questão evolutiva e adaptativa. O rebanho vem crescendo. O caprino, ele... isso é um trabalho, inclusive, que a gente já publicou, o animal que deu origem aos ruminantes foram os caprinos. Não estou dizendo que foi o caprino de hoje, foi um caprídeo, foi uma espécie de caprino que, quando, no período aí plioceno, que começou a haver um aquecimento da região e favorecimento de crescimento de plantas, primeira situação que houve foi uma situação semelhante a um semiárido. E, a partir disso, animais com característica de ramoneio e que desenvolveram a capacidade de ruminar, se fortaleceram, que foram caprídeos. A partir disso, houve o desmembramento de outras características de pasteurizadores e de selecionadores de concentrado. Então, se eu solto um caprino na caatinga, ele vai se favorecer, porque ele tem capacidade, o caprino tem uma capacidade de reutilizar água pelo ciclo da ureia, e por isso que você vê caprino que não toma água. Você vê que esses animais bebem água aonde? Uma vez, 2 vezes por semana. Isso é difícil de entender, mas é uma característica intrínseca do caprino. Então, esse rebanho vai crescer, e se a gente aumentar o consumo, numa situação ambiental ideal, ele se mantém, a gente consegue produzir. Mas não é uma verdade, porque a gente não consegue áreas para que esses animais se desenvolvam. E a gente tem um pensamento de produção intensiva. Eu estava no para tirar... Piauí. Eu vou produzir quantos animais por ano, quantos animais por mês. Isso é um problema hoje. A gente não consegue ver uma solução imediata para a resolução disso. A gente estava no Piauí há um mês atrás, se não me engano, e o pessoal do Piauí preocupado, porque o rebanho caprino vem crescendo, vem numa evolução grande de crescimento de rebanho. Chegando já quase ultrapassar o ovino, coisa que está acontecendo ao contrário nos outros estados, salvo Pernambuco. Pernambuco também, o rebanho caprino de Pernambuco vem crescendo bem, né? Pernambuco e Piauí. Já a Bahia nem tanto. Não vem crescendo aos patamares que vem crescendo Pernambuco e Piauí. Apesar de ser a Bahia o maior rebanho caprino do Nordeste, né? Talvez por tamanho de área de semiárido. Mas o fato é que o caprino, ele está... Na Paraíba é o caprino, né? Em outro estado ele está prevalecendo, né? A gente acha que pode ser isso que você falou, né? Ele é capaz de se autossuprir, né? Ele sobrevive melhor do que o ovino, né? O ovino, inclusive na questão da sanidade animal, o caprino ele se comporta melhor do que o ovino. O ovino, qualquer água, qualquer umidade, qualquer mudança de temperatura violenta, ele começa... Enfim. Então, o caprino ele tem se mostrado que é um animal bastante resiliente, né, no que tem a conviver nesse bioma caatinga, né? Se você pensar nessas alimentares que eu falei, né, o ovino como pastejador, ele vai comer sempre de cabeça baixa. Comendo de cabeça baixa, ele vai coletar o quê? Matérias que estão em contato com o solo. E, obviamente, você vai ter um risco maior de infestação por parasitas. Quando você fala no caprino, você começa a ver um animal ramoneando, você vê que ele tem uma capacidade de se alimentar, primeiro, por material mais rico e menos contaminado. Então, a soma, o resultado dessas equações faz com que os rebanhos cresçam. Né? O foco meu eu não acho que deva ser no tamanho do rebanho, mas como a gente quer produzir. Inclusive, falando em créditos de carbono, a gente tem que pensar que a gente pode, né, monetizar áreas com a preservação a partir da regulamentação dessa forma de monetizar as fazendas pela proteção. E o caprino ele pode entrar nesse jogo. A gente pode, além de receber um valor por proteção de uma área de caatinga, a gente pode receber um valor porque os animais estão dentro dela, mas a gente não pode pensar que um rebanho gigantesco dentro da área de proteção ele vai trazer um benefício. Dificilmente isso vai... Concordo. Então, tanto é que hoje no mercado consumidor, quando você vê uma carne de cabrito ou de bode, como queira se chamar, a gente chama de cabrito por uma questão da qualidade da carne
não só para o produtor em termos de substituição animal em pequenas áreas, aquele animal que fica menor tempo na área, né, produzindo, e também para o consumidor final, que é uma carne, teoricamente, com propriedades nutricionais, organolépticas, de maciez e sabor diferenciado. Então, a gente acha que o caprino, a gente vê nas gôndolas, chamam o caprino nas gôndolas de carne exótica. Não chama a carne ovina de carne exótica, mas já vi isso em grandes redes de atacarejo, fora da Bahia, na Bahia, chamam de carne exótica. Eu acho até ótimo que se chame assim, porque eu sempre digo que ela não vai sofrer uma pressão, nem eu quero que ela sofra uma pressão de seleção no que diz respeito ao consumo, como o ovino está sofrendo hoje no Nordeste. No Nordeste não, no Brasil. Porque o ovino se transformou numa carne já procurada, ainda que seja uma carne gourmetizada, ainda que seja uma carne com valores altos em alguns pontos de consumo, né, mais trabalhada, mas ela já sofre o processo de seleção como sofre o bovino. Ou seja, ela tem que dar rendimento de carcaça, ela tem que dar rendimento de corte, ela tem que comer em pouca área, ela tem que ter o custo-benefício. É uma série de indicadores para se viabilizar aquela raça A, B ou C, ou para o cara criar ovino, senão ele está fora. Até chegar ao ponto de fazer o confinamento, como é o que está hoje muito no Brasil. A ovinocultura só dá dinheiro, ou só dá dinheiro, entre aspas, exceto no Rio Grande do Sul, né? Na região sul, que tem pastos nativos de excelência, quase o ano todo, mas em outras regiões, e até no Nordeste, o ovino, para ele ser sustentável economicamente, né, a pessoa tem que, talvez, aliar essa questão do confinamento, né, ou semi-confinamento, porque senão ele não consegue ter animal com qualidade naquela pressão de seleção, de rendimento de carcaça, de pouco tempo de produção, para dar o custo-benefício ao produtor, para poder remunerar. Por isso que a nossa ovinocultura ainda é cara aqui no Nordeste, em termos de preço, para a indústria que compra, né? Porque ela não tem escala. Caprino confinado, como já vem, se você fizer uma pesquisa rápida de estudos que confinaram caprino, o resultado é ruim, é caro. Não, ele não responde, ele não responde. Não responde, ele não ganha peso no coxo. Ele ganha peso solto, dessa forma natural, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa pensar e virar de cabeça para baixo o jeito que a gente tem produzido e o jeito que a gente pensa em Caatinga, que é a nossa força, tudo isso é a nossa força, para poder não só produzir caprino, mas sim a gente está pensando em problemas climáticos que vão ser cada vez mais graves. Ninguém nunca viu o que aconteceu na Amazônia. Nenhum ser vivo hoje pode imaginar como a Amazônia secou. E o que está acontecendo aqui? A Amazônia, desmatar a Amazônia é uma catástrofe. Mas ela tem muito mais capacidade de se recuperar, e eu não estou dizendo que é para matar a Amazônia, tá? Mas a capacidade de recuperação é extremamente, milhões de vezes maior do que a capacidade da nossa Caatinga. Não tem e a gente tá, se você pensar, a maioria das pessoas hoje, se você for construir sua casa numa área rural, o que você vai fazer? Desmatar para construir a casa. Então, não é só o pequeno produtor, não é o grande produtor, é senso comum. Nós precisamos ver a nossa floresta de uma maneira diferente. E o foco desse trabalho é que existem várias alternativas. Não é porque eu vou meter caprino em todo canto agora, não é isso que a gente precisa. A caprinocultura tem muita força para ser uma fonte de renda e ser uma fonte de preservação para que o nosso bioma continue sustentando as milhões de pessoas que aqui existem. Porque o nosso semiárido é o semiárido mais densamente povoado entre todos os do mundo, de todo mundo. Isso é uma característica única, né? Se fala hoje de 27 milhões de pessoas vivendo na Caatinga. Então, isso é uma característica que em outros lugares do mundo não tem. Então, essas pessoas têm capacidade de pensar e de usar esses recursos naturais de maneira sábia. Então, eu até acho, Saulo, que implantar, isso vem de encontro à questão da denominação de origem, aproveitando todas essas questões envolvidas e que são convergentes, né? A policultura, junto com o pequeno produtor, junto com a conservação, a preservação, tudo isso, e que a gente pode, eu até brinquei um dia desse,
Nós vamos dar um nome aí, a denominação de origem, criação do selo Cabrito da Caatinga. Vamos perceber porque, ao comprar para o consumidor final, porque hoje essa história do storytelling, que está muito em moda, com você contar uma historinha bonita lá na ponta, na gôndola para o consumidor final, aquela história toda, e que junto vem uma preservação, uma conservação, vem uma questão social, econômica, enfim, isso sensibiliza talvez mais o consumidor final para poder, claro que com outras ações de marketing, para poder se sentir estimulado a comprar aquela carne e pagar aquele valor pelaquela carne de cabrito, digamos assim. Então, acho que, porque quando você cria a denominação de origem, é igual a questão quando surgiu no Brasil, há 30, 40 anos atrás, as primeiras certificadoras orgânicas. E, na verdade, o que você está certificando é o território, é aquele ecossistema. Não é só o caprino que está ali, não é o frango, não é tudo que está ali participa desse ecossistema. Participa. Então, se participa desse ecossistema, tudo isso tem valor agregado. Veja, a dominação de origem ela é fundamental, mas não é só para o caprino. Tudo que for... Não, estou falando tudo que... Precisa de uma certificação de que é produzido aqui. Mas quando a gente fala em certificação, não é só porque veio daqui. É produzido aqui e recebe a certificação. É como é produzido. E nós não temos condição hoje de dizer que os produtos de origem animal, não é só o caprino, os caprinos, eles têm condição de receber uma certificação. Não é por falta de qualidade. Existe muito produtor fazendo o produto com qualidade. É por falta de ações de proteção, porque do contrário é extrativismo. E aí você está entrando no mesmo ciclo. Né? Então, a denominação de origem ela é fundamental para qualquer produto. E o fundo da Caatinga pode ter um papel importante nisso. Né? Inclusive, quando a gente certifica, não é só fazer com que o cara corra atrás de um certificado louco, gaste mais do que você não tem para poder se adaptar àquelas regiões. É, inclusive, financiar a parte dessa produção. Como é que a gente financia? Não é por produção, é por proteção diária. Se não for assim, você não recebe. É loucura, é utopia que o produtor não receber um dinheiro para poder produzir. Não, ele vai receber dinheiro por preservação. Aí sim, entre os caprinos. E qual é a forma de se produzir para preservação? Nós estamos trabalhando nela. Né? Não é fácil. Não é porque eu não posso criar um modelo único para todos. A gente pensar que a Caatinga é uma coisa só. De Pernambuco ao Rio Grande do Norte e descendo para Alagoas e Bahia. Não, são muitos. Os microclimas são vastos. Né? Então, o que a gente precisa é trabalhar com incentivo à pesquisa. Né? A gente passou longos períodos descredibilizando o trabalho de pesquisa, o trabalho de universidades. Quando a gente trabalha em investir em educação e em pesquisa, é um investimento. Coloca-se dinheiro e não se sabe o quanto vai retirar, o quanto vai voltar. E a gente precisa retomar esse trabalho de que trabalhos, pesquisa, extensão, né? Eu estou falando de pesquisa, mas a gente trabalha muito mais com extensão do que pesquisa. A gente usa a extensão como uma plataforma para o ensino e para a pesquisa. A partir da extensão, a gente tira pessoas que conseguem trabalhar, estudar e aprender o trabalho, e a gente consegue trazer questões fundamentais para serem resolvidas na pesquisa. Eu acho que essa visão tem que se levar para... A gente está observando um grande movimento no Nordeste das cadeias produtivas da agricultura familiar. Né? E a gente... essa visão não está... Ela está tendo a preocupação, mas ela não está sendo acompanhada, né, de toda a visão. Então, se a gente pensa nas cadeias produtivas da agricultura familiar, no semiárido do Nordeste, tem muitas, né, principalmente na área vegetal, então eu acho que tem que imbuir esses pequenos produtores, as associações, dessa visão. Não é a visão romântica da conservação, preservação ambiental, mas é a visão do todo que ele está envolvido nesse processo. Né? E que para isso tem algumas ferramentas que ele é obrigado a utilizar essas ferramentas. Né? Não, ele não vai utilizar porque é bonitinho lá na ponta, não. Ele vai utilizar porque é necessário ele utilizar. Isso. Então eu acho que... As pessoas entendem, essas pessoas sabem, conhecem as suas regiões.
Então, se você faz com que elas tenham consciência de que a preservação é fundamental e que ela pode produzir dentro disso e, inclusive, receber incentivos por preservar, aí a gente está falando em outra coisa. Agora, por utopia, por romantismo, não acontece. A gente continua ouvindo música nossa sertaneja e achando que um dia nós vamos sair do lugar. Né? A gente precisa... Vamos torcer para que esse fundo do bioma se torne uma realidade, né? Esse fundo da Caatinga, porque eu acho que vai ser uma ferramenta de estímulo, de motivação para todos, para a pesquisa, para os produtores, né? E para quem usa, quem trabalha com o produto final, digamos assim. Agora mesmo, eu tive uma reunião recentemente, o pessoal do Oriente Médio está interessado nas cadeias produtivas da agricultura familiar do Nordeste, em alguns produtos. Né? E a gente tem alguns produtos interessantíssimos, né? O licuri, nós temos doce, o óleo de coco, o babaçu, sei o quê. São coisas que não, como você disse, tem alguns produtos das cadeias produtivas da agricultura familiar no Nordeste que não existe em outro lugar do mundo. Né? Não existe. Então a gente tem que procurar trabalhar e agregar mais valor a esses produtos para que isso, de uma maneira pensada em forma de conservação e preservação dessa caatinga. Né? Isso não pode ficar à margem do raciocínio econômico. O Sistema Mundial de Produção de Alimentos, quando eu digo isso, eu quero dizer que nós precisamos produzir comida. A perspectiva é chegar a 9 bilhões de pessoas, né, até 2050 no mundo. E aí, cadê? Onde é que está a comida para esse povo? Então, os olhos das pessoas que produzem alimentos já se voltaram para as regiões de semiárido. Não é só para o Brasil. Porque é onde se tem terra em grande vastidão, em um valor relativamente baixo, e a falta de água não é o problema. Tecnologia para superar isso. E isso é perigosíssimo, que quando você coloca uma pressão por produção em áreas sensíveis como as áreas da Caatinga e áreas de semiárido de todo o mundo, a gente está falando em maior prejuízo ambiental. Então, a gente precisa produzir, sim, mais comida nessas regiões, mas não nos modelos que a gente conhece. Não pode pensar que agora vai invadir, vão ter uma invasão por pessoas de outros países que vão investir em sistema de produção de alimentos. Isso já aconteceu em Petrolina, já aconteceu em outras regiões e vai continuar acontecendo em uma demanda por crescer a produção. Né? E é saudável produzir aqui, que é melhor do que produzir numa região onde tem baixo parasitismo, seja para vegetal ou para animal, que tenha uma alta incidência de sol, ou seja, você consegue produzir vegetal fácil. É um local perfeito para a produção de alimentos. Mas a gente não pode pensar que a produção deva ocorrer nos moldes que o mundo conhece hoje. Não é o Brasil, não é a Caatinga, não é o Nordeste brasileiro. Esses moldes precisam ser repensados. Mas quem é que tem que pensar isso na Caatinga somos nós. Não é ninguém que vai vir de fora e vai dizer o que é que vai acontecer aqui. Então, a gente precisa pensar, não é só esperar o fundo da Caatinga, porque, por exemplo, a capacidade monetária dos produtores, ela cresceu ao longo dos anos. Então, hoje, dificilmente você não conhece um produtor que tem capacidade de pagar uma hora de trator para fazer uma limpeza de uma área. Quanto é que custa uma hora de trator na região sua, por aí? 250? 200? É, muito caro. Não, só que eu moro no sul da Bahia. Aqui tem condições. Vai lá para cima, ele já é um médio produtor. Qual o valor no sul da Bahia de uma hora de trator? É muito mais que isso. Tá quanto? Mais que 250. Por aí. Tá. Não sei, não tenho referência, não. Tem visto que uma hora de máquina hoje, ela vai de 200 a 300, em média. Pode ser que tenha lugares mais caros. Isso é caro quando você coloca várias horas. Mas se você tem uma área pequena, eu estou dizendo isso porque eu estou numa região rural que os camaradas fazem negócio. Eles saem pingando o trator em cada uma das propriedades para fazer plantio de milho, para colher o milho e para desmatar as áreas que vão ser usadas na agricultura e na pecuária. Então, isso tem criado o que a gente tem chamado de efeito pano de retalhos.
é o produtor que tem meio hectare e que, com 1 hora de terra, 1 hora de máquina, ou talvez 2, ele faz toda a área dele. E ele faz o quê? Ele desmata, ele destrói e produz, e, na expectativa de produzir. E o reflexo disso também quando a gente fala nas reservatórios de água. A gente tem visto os grandes reservatórios de água da região não vertem mais. Você pode ver quais são os grandes reservatórios não vão sangrar mais como sangravam antigamente. Por que isso não está acontecendo? Porque todos os fluxos de águas dos rios têm intervenções de máquinas para cada um que está passando um riacho na sua fazenda segurar a água. E qual é o reflexo disso? Os grandes reservatórios não conseguem ter mais água. Os rios não correm mais por muito tempo. E a gente está pensando em rios que têm uma capacidade pequena de correr ao longo do ano. Vão correr 2 meses se correr. Se tiver 4 meses de chuva, ele corre 2. E agora, e o que está acontecendo? Você tem cada vez mais uma região desertificada. Por quê? Além de você ter uma destruição da cobertura vegetal, que é quem mantém a umidade para que chova, você não tem a capacidade com que a água corra na superfície, porque todo mundo fez sua... E eu não estou julgando essas pessoas. As pessoas precisam de água. E são poucos os projetos políticos que prezam por resolver isso. Então a gente tem que pensar que o Nordeste brasileiro não é o lugar de se viver da fome, se viver do negócio da chuva, o negócio da seca. A seca é um negócio, já dizia vários dos autores que trabalham com, inclusive, as razões como a nossa região foi criada. Né? Eu li há pouco um trabalho fantástico, que não é novo, mas que é o trabalho do professor Muniz, que fala do Nordeste, a invenção do Nordeste. Então, o Nordeste foi inventado, a região, o nome, antes tudo era Norte, e foi inventado a partir do negócio da seca. A gente tem que sair dessa e pensar que, se a gente não entender nossa região amplamente, em termos de biodiversidade, de climatologia e dessas interações novas que a globalização e o desenvolvimento das cidades têm feito, a gente vai acabar numa situação dependendo de produtos de fora e de um desenvolvimento econômico fútil e pobre. Né? Então, o problema é muito maior. Né? Esse trabalho ele é uma cutucada. Né? A gente agradece muito ao pessoal da edição da Revista Brasileira de Buiatria, que aceitou o trabalho, mas ele é uma cutucada muito grande, porque a gente não pode pensar que esse nosso modelo antiquado de produção pecuária, ele está correto, ele está extremamente errado. Qual é o certo? A gente tem que trabalhar para entender. Não conheço. Mas foi a gente não conhece ainda. Cutucada oportuna. Oportuna porque em momentos que estamos falando, né, de um ambientamento correto, dos fundos, criar fundos no Brasil, enfim, levantar a bola, como diz o outro, para essa discussão, para esse novo olhar, novo pensar da Caatinga. E, é claro, aqui a gente puxando a sardinha um pouco, nossos caprinos também, Sim. Porque a gente observa que a gente vê um estado, um país como a Nova Zelândia, ou a Austrália, que tem 2% do rebanho mundial de caprino, 2%. E é dono do mercado de comércio internacional de carne de cabrito em 80%. Ou seja, ele com 2% consegue dominar o mercado de comércio de carne mundial em 80%. E olha que nós temos aí a África, com a Índia, o Brasil, vários outros países, né, com todas as condições climáticas e de rebanho para ter esse potencial, né? E nós não temos isso, né? E o que nós temos são elogios, situações que eu falei um dia desse, foi um desserviço que fez a caprinocultura. É claro que é informação, é falta de informação. Há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, se não me engano, um programa do Masterchef da Bandeirantes teceu a carne de cabrito com tantos elogios. Já começou chamando de uma apresentadora, aquela famosa apresentadora, esqueci o nome dela, chamando de que carne de caprino é uma carne de fome. É uma carne de fome do Nordeste. Então, para o consumidor, o maior elogio. Aí o outro já chega, é uma carne que fede. E falando tudo isso para uma menina que ia fazer um prato à base de caprino. Né? Então, a nossa bola aqui,
a nossa vontade é de levantar a imagem do caprino enquanto seja um produto para participar de um ecossistema desse ambiental, na forma de pensar, de olhar, né, para a questão territorial da Caatinga, mas também tirar ela desse, como a gente diz, desse marasmo, né? Porque o caprino está nessa história, tá situação. Eu tive agora em Petrolina também, coisa de 60 dias atrás, o pessoal disse, o pessoal aqui não oferece mais caprino para bater ao meu frigorífico, não. Ninguém oferece caprino, não. Só oferece ovino, só oferece ovino. Eu digo, não sei qual é o problema. Antes a gente via alguém oferecendo, hoje não oferece. Parece que já houve. E engraçado que lá em Petrolina, né? Eu imagino, eu mexo isso com mais de 30 anos. Eles chamam bode em Petrolina, ou talvez em outros estados, como forma cultural de se referir à carne como um todo, de criação, ou de ovino e caprino, né? Mas só que é o ovino que prevalece nas mesas gastronômicas, nos pontos de gastronomia de Petrolina, nos restaurantes, supermercado, seja o bodódromo de lá, enfim. E a gente observa que todo mundo chama o bode, mas quando fala bode, ele está se referindo ao carneiro, não está se referindo ao bode. Então, é aquela velha história, um leva a fama, né? Enfim, então acho que pensar nessa forma, como você falou durante esse nosso bate-papo, eu acho que para o caprino, e também para os outros, né, ele só tem a ganhar com esse novo pensar, né, enquanto proteína animal envolvida nesse processo da caatinga como um todo. Então, daí o meu interesse, daí meu entusiasmo, né, porque eu achei que é uma oportunidade, né, da pessoa conhecer mais o caprino, não só com aquela marginalização, com aquele preconceito que existe, né, e a gente quer ultrapassar as fronteiras do Nordeste, né? A gente quer ultrapassar para que ele, de fato, vire um produto. Talvez seja isso que o produtor não tem interesse. Muito ele acha que o caprino por si só vai, então vamos tocando o barco lá para cá e vamos plantar outro negócio aqui, ou produzir outro negócio aqui para a gente ganhar dinheiro, e de vez em quando a gente pega um caprino e abate e come, né? Deixa ele sobreviver, ele por si só, se ele sobrevive, se ele parir lá, ele pare por lá mesmo, ele cria lá, se ele criar, ele cria, se não criar, morrer, não tem problema nenhum, perdeu, tanto faz, um cabrito. Então, a gente quer ter um novo olhar por parte desses produtores de caprino e por parte do mercado, né? Entender que é uma proteína nobre, né? Inclusive a própria composição nutricional dessa carne mostra isso, né? Com uma carne magra, uma carne que se presta muito mais a uma tendência de um alimento funcional, né? Por sua vez, também tem a alimentação dele, essa alimentação que ele por si só também ele é muito selecionador, ele só come a jurema preta quando tem outra coisa para escolher, ou só coma o mandacaru. Mas se tiver aquele cardápio espetacular da Caatinga, à vontade, ele sabe fazer o prato dele de manhã, meio-dia, de tarde, e morde ali, morde aqui, morde acolá, ele sabe o que tem mais água, menos água, e vai selecionando ali. Então, eu acho que a gente quer pensar melhor o caprino, porque a gente está vendo um distanciamento do caprino para o ovino, cada vez mais distanciando. E o ovino, e o criador do Nordeste já entrando nessa ideia, que não tinha o criador do semiárido do Nordeste, ele não pensava o caprino como pensa hoje há 20 anos atrás. Hoje é diferente. Ele quer ovino, ele está preocupado em guardar seu ovino, ele quer ovino, não quer o caprino. O ovino, ele acha que vai dar dinheiro, mas o caprino não dá dinheiro. Então, ele nem vai oferecer o caprino para um abatedor, não oferece para alguém. Não oferecer o ovino, porque o ovino é que bota o dinheiro no nosso bolso rápido, engorda mais rápido. Então, eu achei oportuno esse trabalho seu para pegar essa carona para o caprino. A gente sabendo, durante sua fala aí, entendendo muito bem, que por trás está um todo, pensado todo, né? Uma valorização desse todo, dessa área territorial e uma nova preocupação em tratar as atividades econômicas nesse território. Eu espero que, como você falou, a pesquisa é que ela pode contribuir muito, né? E já aproveito a oportunidade, né? Que eu acho que não tem como ter fundo bioma se não pensar na academia, né? Tem mais recursos para os pesquisadores, para a academia, né? Para poder tocar as pesquisas no campo. Como eu disse, é um carro andando, trocando pneu, o carro andando, né? Aqueles
experiências, aqueles ensaios já colocados em prática e outros que vão ser colocados há 5, 10 anos atrás. Né? Você vê agora, a Austrália mesmo está incentivando todos os criadores lá de bovino e caprino o consumo de leucena na ração deles, como forma de diminuir 30% das emissões de metano. Né? Ou seja, a leucena ela entra como duas funções: mitigação, né? E, ao mesmo tempo, a alimentação, porque é um produto, uma leguminosa muito boa. Né? Então, quer dizer, eles estão fazendo esse tipo de coisa aí. Aqui agora em 2030, a Austrália vai ficar livre vai ser CN neutro de todos os animais. Você vê, além disso, né, além desse foco comum nosso de pensar o que vai alimentar, e um exemplo da Austrália é isso, mas a Austrália tem outros exemplos interessantes. Né? A Austrália, na Nova Zelândia, já se trabalha caprinocultura como agente ambiental. Eu escrevi no artigo. Né? A caprinocultura ela é usada de duas formas. Ela é usada para diminuição de biomassa em florestas que têm risco de queimadas. E a gente sabe que as queimadas nessas regiões são queimadas muito de autocombustão por conta das altas temperaturas. Então, os caprinos eles entram como uma forma de se alimentar daquela biomassa e reduzir o risco de queimadas. Também tem sido usado na Nova Zelândia como limpeza de pastos contaminados com ervas daninhas. Ou seja, diminuir, porque também se a gente pensar que a gente vai, nos sistemas já instalados, a gente agora vai voltar a ser florestas, é difícil pensar isso, mas seria ideal. Mas o que a gente pensa quando a gente pensa em silvicultura é também recuperar as áreas de pastagem, que a maioria, inclusive no Brasil, e nem fala no Nordeste, são áreas degradadas. Então o caprino entra se alimentando dessas ervas daninhas que outros animais não comem, ele sai e dá espaço para que a forrageira cresça. Então, o que eu acho mais importante disso? É o modo de pensar. Não é o foco ali não é caprinocultura, o foco ali é outro produto ou então a preservação ambiental, mas tem gente que está, inclusive, alugando rebanhos de caprino, que o camarada liga, pede o rebanho de caprino, o caprino vai lá, faz o trabalho, ele leva para casa e ele ganha a diária por animal. O resultado, no final, inclusive animais que já esteve em ponto de abate, ele vai e retira. Então a gente está pensando num sistema muito mais dinâmico do que somente pensar numa área para criar animais, tirar quantos animais por mês, quanto litro de leite. Não, a gente precisa repensar isso. Esses países já estão pensando em outros focos. Agora, quem pode trabalhar nisso são as pessoas que entendem. Então, o caprinocultor do Nordeste semiárido, ele pode ter uma grande fonte de renda a partir de estudos que venham a viabilizar rebanhos pequenos em sistema rotacionado. Né? Se a gente pensar o primeiro movimento, a primeira técnica de zootecnia que foi criada na humanidade foi o rotacionamento de pastagem. Se você pensar o primeiro animal, qual foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem? Foi a cabra. É outra coisa importante que ninguém fala, né? Ninguém enaltece isso. Então, quando se domesticou uma cabra, significa que a gente amarrou esse animal, significa que a gente prendeu. Primeira percepção foi, num lugar só, ela morre de fome. Então, o que eu tenho que fazer? Tiro daqui, amarro ali. Isso se faz no Nordeste até hoje, com bezerro, com cabrito. A gente tem que ver esses exemplos antepassados que até hoje se perduram, para inclusive guiar os novos sistemas. Tem que pensar em rotacionamento de pastagem, rotacionamento de áreas, escrituração vegetal dessa área para saber o que tem, saber qual é o tempo que a gente pode deixar esses animais lá dentro, para que a gente não agrida, né? Nessa época de verão, dificilmente a gente não vai conseguir não suplementar esses animais têm que ser suplementados. E essa suplementação, não estou falando de concentrado, estou falando de vegetal, a palma está aí para isso, para poder a gente desafogar a pressão ambiental, porque do contrário, ele cai na criminalização e na culpa da desertificação, novamente. Então é uma grande discussão, acho que a gente precisa fazer um grande evento sobre
produção pecuária no semiárido e um grande evento sobre preservação e como essas coisas devem conversar. Hoje nós estamos em Vamos, fazendas... Desculpa, vamos, pode ir. vamos provocar o pessoal do Consórcio Nordeste, porque é o pessoal do Consórcio Nordeste que está liderando esses estudos do fundo do bioma da Caatinga. Inclusive, eles estão lá com a equipe também já, formado uma equipe não sei se eles chamam de agricultura ou agropecuária, né? Pensando nisso. Eu acho nada melhor do que eles. Eu vou mandar, inclusive, esse vai ficar gravado no Instagram e depois eu vou encaminhar para o YouTube e depois eu vou disponibilizar para todos, que a gente avisou que ia ser no YouTube, mas por conta dessa mudança aí não tiveram acesso, e ao mesmo tempo vou encaminhar lá para a Secretaria Executiva do Consórcio Nordeste, né, para ver se um pouco daquilo que você falou, a gente possa ter um pontapé nessa história aí toda, né? Pensar, eu acredito que eles devam estar pensando, devem estar com esse olhar também, mas formação nunca é demais e talvez você mesmo falou algumas coisas muito interessantes aqui que contribuem com esse novo pensar, esse novo olhar. Até para o produtor rural de caprino, até para aquele que está querendo alguma saída para a caprinocultura, que hoje a caprinocultura, a única saída economicamente falando para a pequena propriedade tem, que já foi em Pernambuco, já foi no Rio Grande do Norte, e hoje só está lastreado na Paraíba, que é a questão da caprinocultura de leite, né? Então, praticamente a caprinocultura, se existe isso, né? Caprinocultura de corte, que não existe praticamente no Brasil, né? A gente sabe que outras raças vieram aí para contribuir da África do Sul, como Boé, Savana, enfim, a Kalahari, e, no entanto, ficaram só para venda de reprodutores de genética. Então, o objetivo dessa live foi isso. Assim como você falou do seu ensaio, um pontapé, e uma coisa que está continuadamente, em contínuo trabalho, a gente também é a mesma coisa. A gente quer essa nova luta, esse novo pensar, não só na questão do todo, que aí envolve essa questão territorial, ambiental, tudo, e que o caprino está intrinsecamente ligado a isso tudo aí, né? E a gente precisa de uma alternativa de pensar. Concordo com você que caprino não é para fazer grandes rebanhos, né? A não ser se for para juntar rebanhos, né? Juntar para comercializar. Mas quando juntar para comercializar, fazer a quarentena e comercializar. Porque aí você cata animal tudo que é gente, vem doença em tudo que é lugar. Então você tem que fazer quarentena para poder, antes de comercializar esses animais. Mas em termos da criação em si, é pequenas áreas. Eu digo até os ovinos. Os ovinos hoje, nós chegamos à conclusão, Sal, que se o Nordeste quiser ter uma ovinocultura competitiva de carne, que a gente tem que utilizar o pequeno produtor só tem condições de produzir o animal, ou seja, a cria. Ele não tem condições de terminar animal, de engordar animal. Ele não tem estrutura para isso, não tem área para isso, não tem comida para isso, ele não consegue produzir isso. Ele tem que fazer a manutenção daquela matriz gestante, que vai parir aquele animal, vai ser sustentado pelo aquele cabrito pela mãe, e que vai apartar aos 3 meses um animal sadio, né? E que depois vai passar para outra etapa, para uma pessoa. Ou seja, é importante, Uberi, porque o Nordeste em si não é um local de terminação de nenhuma das espécies. O Nordeste é um local de animais de cria. Por isso que a caprinocultura que existe é a caprinocultura de leite, principalmente na Paraíba, um pouco em Pernambuco e principalmente na Paraíba. Porque os animais de cria são os animais que eles colocam renda todo dia na fazenda. Quando você pensa em animal de leite, é aquele animal que se você tirou o leite e vendeu, por mais que você não receba naquele dia, você colocou receita na fazenda. Se você fez o queijo, você colocou receita dentro da fazenda. Então, isso é uma outra característica ambiental no Nordeste que foi negligenciada. Aqui não é lugar de terminação e nem abate. Então, lógico, isso não quer dizer que não aconteça e que não deva acontecer. Por consequência, o animal sobressalente do sistema. Então, e sistemas que a gente fala de proteção ambiental, eles têm esse impacto porque ele tira a pressão
do produtor por retirar animais à venda, e sim manter os animais para que eles façam os trabalhos deles. E o excesso disso é retirado como abate, como acontece no Nordeste. Então, para os sistemas pecuários produtores de leite, o abate ele acontece como consequência e não como foco. Então, se a gente pensar, e se a gente colocar caprino para engorda, a gente sabe que o resultado é ruim. E quando a Não, gente não coloca vai. o animal, o resultado ele é limitante. Eu não vou dizer que é ruim, mas ele vai ser limitante a partir das características do local que está sendo usado, das formas de manejo que estão sendo colocadas. Então, É. mostra que nós, nordestinos, precisamos rever a forma como nós produzimos alimento, principalmente como nós tratamos os ruminantes por aqui. Exatamente. Então, é justamente isso que a gente vem defendendo em alguns fóruns. É justamente isso, que o pequeno produtor ele tem que estar assistido, orientado, né, para produzir aquele cabrito ou aquele cordeiro, no caso do ovino, e fazer, ou seja, em 6 meses ele despacha o produto. Já fez aquela renda, como você disse, com 5, 6 meses ele se desfez do animal e vai passar para um outro que é profissional nessa área, que tem área, que tem outras formas, mas não um pequeno produtor de 30 animais. Ele vai fazer todas essas etapas, porque senão ele faz uma pressão, como você falou, né, e não consegue resultado, porque ele vende o animal de acordo com a demanda, a necessidade dele. Então ele tem 30 fêmeas, ele vende ali. Aquelas 2 ou 3 ele vai ganhar dinheiro, as outras, essa ele fica com uma poupança, achando que é uma poupança. É uma poupança enquanto estiver vivo, porque comida ali ele não vai engordar do jeito que ele queria, não vai engordar nada. Ele vai andar, vai comer, vai andar, vai comer, vai ter o risco de vários intempéries da natureza durante o percurso de vida, então ele não vai. Então, se ele se desfaz daquele animal, né? Eu até estou até imaginando, pensando, sonhando em a gente estar construindo umas ideias aí, dele ser pago pelo animal já na barriga. Então, se o veterinário que acompanha ele, né, das 30 matrizes, garante que tem 15 partos, né, 15 animais ali, parto duplo, parto individual a ser, ele vai receber 50% em algum órgão financiador, seja privado, público, agente bancário, o que for, vai receber aquilo ali como forma de renda para ele manter aquela gestação e depois a criação daquele animal. Então, aí sim ele vai criar, o índice de mortalidade vai diminuir, porque ele vai ter mais zelo junto com o assistente técnico, veterinário, e aí vai disponibilizar esse animal, e esse animal vai ser mais precoce. Esse animal vai sair mais cedo da matriz em termos de amamentação. Né? E é claro que depois vem a questão da substituição das matrizes, porque tem matrizes que têm tetas perdidas, e ele vai mantendo no rebanho, e aquilo ali não cria animal, perde por questão de teta, vem outras questões ligadas ao manejo reprodutivo. Então, acho que a única forma da gente ter uma ovinocultura profissional aqui no Nordeste é liberando o pequeno produtor desse segundo momento dessa terminação. E a gente não tem como pensar, aí sim na ovinocultura, não tem como pensar em ovinocultura nacional sem pensar em ovinocultura do Nordeste. Porque hoje são 20 milhões de animais, 21 milhões de animais no Nordeste, de ovinos. Os ovinos cresceram. Você vê que, no meu tempo de estudante de veterinária, mesmo sabendo que o Rio Grande do Sul estava em decréscimo na década de 80, o seu rebanho, mas eu que sou oriundo da década de 80, meados, final da década de 80, hoje Bahia já passou do Rio Grande do Sul há 4 anos atrás, Pernambuco já passou do Rio Grande do Sul há 2, 3 anos atrás, e está difícil, e se brincar, daqui a um dia Piauí passa do Rio Grande do Sul também. Né? Então, o que acontece? Os ovinos também estão se mostrando muito eficientes, as raças chegaram aí, umas raças interessantes, e o produtor está sabendo trabalhar, conviver com a ovinocultura, mas é aquela história, o Nordeste tem rebanho, mas não tem produto para abate, produto em qualidade. O Nordeste só vai ter produto para abate quando fizer esse jogo com o pequeno produtor, né? Essa profissionalização do produtor. Porque senão, porque não adianta. Aí a pessoa compra um animal do Rio Grande do Sul, compra um animal do Uruguai, diz, que animal espetacular, um animal de 6 meses de idade, já em pronto de consumo. Isso é porque o do Nordeste não é assim. Enfim,
Então, acho que eu penso assim, a pequena produção, né? E bom também essa fala sua, que achar que aqui não é a área de terminação, nem tão pouco o pequeno produtor, nem tão pouco o pequeno produtor, principalmente o pequeno produtor. Ele não tem tempo, não tem isso, ele precisa fazer renda o mais rápido possível. Você deu o exemplo aí, o gado de leite, o acapinocultura de leite é um exemplo, gera renda diariamente, no sentido de dinheiro no bolso, de pulverização de dinheiro no bolso, e que ele se mantém, que com esse dinheiro que ele se mantém, talvez ele tenha uma atitude mais diferenciada com o meio ambiente que ele mora, né? Que a gente observa que também tem muito no Nordeste, a questão do carvão, né? Da carvão não, da deterioração das matas para fazer carvão, para poder fazer cozinhar a comida. Né? Não sei como é que está isso hoje, né? Se as pessoas mudaram já mais para o gás, mas isso era muito forte aí no semiárido. Eu me lembro que na época da algaroba, muita gente pensava em algaroba para lenha também, né? Na época do boom da algaroba, há 30 anos atrás. Né? Não sei se existe ainda essa pressão muito forte da parte da madeira para carvoaria no semiárido. Eu acho que quando se bota consumo de madeira para uso de família, né, ele é importante, mas se junta isso com a demanda por estacas, né? A gente às vezes é difícil imaginar que uma estaca que é usada numa cerca, ela é oriunda de uma árvore, né? Por mais que seja óbvio, é difícil de imaginar isso. As pessoas não têm essa visão. Então, assim, o comércio de madeira em geral, da caatinga, ele é muito violento porque ele não tem nenhuma regulamentação. Mas não é um crime ambiental? Certeza, mas e quantas vezes você viu pessoas indo para a cadeia por conta desse crime? Não existe Não, mas a gente regulamentação. está vendo, mas a gente está vendo uma atitude no bioma da Mata Atlântica ou da Amazônia totalmente diferente em termos de tratamento pelas instituições públicas. Mas é esse o foco que a gente tem tentado trazer, é que não existe uma visão de que o que é feito aqui é desmatamento. Isso não é reconhecido. E não existe um sistema de fiscalização e educação. Né? A gente não conhece ações que venham a trazer isso, principalmente do poder público. Né? Então, todo mundo que está nas suas áreas é dono de suas áreas e entende que pode fazer o que quiser com elas. E não é assim. Né? Todos os dias a gente vê, e as pessoas, e nós mesmos, se a gente vê as cidades, hoje as pessoas prezam, depois da pandemia, por encontrar um lugar no campo para morar. Aí as pessoas vão morar onde? Num condomínio, quando tem essa condição, onde o que foi que o cara fez no condomínio? Rapou tudo, destruiu a área, fatiou em milhões de pequenos pedaços para que cada um construa a sua casa. E isso é um das maiores, esse é um dos maiores pontos de desmatamento do Nordeste, juntamente com uma coisa extremamente controversa, porque quando a gente fala em energias renováveis, todo mundo acha que é importante investir nisso, e realmente é. Mas a colocação de aerogeradores e de estações fotovoltaicas para a produção de energia através do sol tem sido responsável por quase 11% do total do desmatamento que foi realizado na Caatinga. Então, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos buscando energias renováveis destruindo o nosso bioma. Então, de novo, nós usarmos os nossos recursos ambientais de maneira extrativista para produzir algo, mas que dessa vez está muito bem maquiado, que é o quê? A maquiagem da energia renovável. Então, até nisso, eu acredito que a gente está pecando. Né? Se você roda no semiárido, você vai ver estações gigantescas de produção de energia fotovoltaica. Aqui em Garanhuns, você vai andar 20 quilômetros, vai encontrar um dos maiores parques de aerogeração de energia do Nordeste. É gigantesco. E o impacto é ambiental também, além de ser social. Olha, e também está causando problema de saúde pública, Então, esses aéreos. Que toda essa discussão aqui, por mais que eu seja veterinário, dentro da universidade, que todo dia a gente trabalha com produção, com reprodução, com questões técnicas, qual é a forrageira, qual é a ração que a gente vai oferecer, qual é o tratamento para aquelas doenças, a gente está fazendo tudo errado. O foco não pode ser esse. A gente tem que dar prioridade ao ambiente, para que a gente consiga continuar uma produção.
Mas aí o foco não, o foco é extrair do ambiente tudo que ele pode oferecer. E o resultado é esse. Temperaturas cada vez mais altas, a gente está sentindo aí esse verão. 2023 já foi o ano mais quente de toda a história. Saiu ontem esse resultado. Então tem coisa errada aí. Agora, isso foi de ontem para hoje? Não, quanto tempo que as pessoas dizem isso? Só que a expectativa é que acontecesse em 2030, nós estamos em 2024. E tem visto que o impacto e a ação e o impacto tem sido muito maiores do que aquele que a gente pensa que é verdade. Então, o foco... Mas graças a Deus, Saulo, alguns técnicos, né, já começam a pensar diferente, né? A gente já fala hoje na questão da economia circular, né? Já fala na questão dos bioinsumos, como se fosse uma prática determinante, né, para essas atividades, digamos assim, de pecuária, né? E as pessoas já passam a conhecer. A minha maior preocupação é que o semiárido, aí eu volto para o semiárido novamente, ele tem esse poder de inserção e de internalização desses conceitos, dessa forma de pensar. Eu sei que é complicado, mas sem informação, hoje nós temos essas ferramentas hoje de comunicação, como a gente está fazendo a live hoje, a alguns quilômetros de distância, e muitos ouvindo agora e vão ouvir depois, né? Então a gente acredita que isso possa ser uma forma de educar, de conscientizar as pessoas para esse novo pensar do todo e não da parte. A parte por si só, ela é importante, mas ela tem que pensar no todo, né? Aí no todo você envolve tudo possível, social, econômico e ambiental. Está tendo que explicar as razões de tudo isso. Minha visão é que nós estamos muito atrasados no movimento ambiental, muito. A gente ainda está tendo que explicar para as pessoas que se eu desmato, eu vou causar isso. A gente não pode perder mais esse tempo. Mas ainda vai passar muito tempo explicando, a gente tem que estar hoje trabalhando ações. Essa é uma delas, não é a solução para tudo, muito pelo contrário, ele é uma parte muito pequena. Agora, ele é uma parte pequena para a preservação, que pode inclusive envolver questões econômicas importantes para uma região que vive disso, né? Mas, de novo, o sistema pecuário no semiárido, ele tem sido falho por décadas, para não falar séculos. E a gente tem feito isso por quê? Porque a gente tem uma forma errada de pensar e a gente importa soluções de lugares que não têm a mínima aparência com aquilo que a gente vive aqui. E que eu não estou desmerecendo o nosso bioma, muito pelo contrário. Nós temos uma região fantástica para a produção, mas ela precisa ser policultor, de uma solução que passe pela policultura e de uma visão ambiental extremamente impactante. Do contrário, a gente vai ficar aqui 10, 20 anos, eu não sei se a gente tem esse tempo, a verdade é essa. Com certeza, nem eu tenho mais. Eu sempre digo, tudo que eu faço na minha vida hoje, eu fico falando, ó, vamos ter que fazer, e vamos aquele bordão, trocar o pneu do carro andando, porque não tem tempo de parar esse carro para trocar esse pneu, não. Já perdemos muito tempo, temos que ir avançando. De qualquer maneira, Saulo, pode falar. Não, e com isso talvez a gente transformar essa nossa conversa aqui também em ações, claro. né? Eu me coloco para a gente trabalhar esses eventos, porque trabalhar os meios digitais, né? A gente está aqui no Instagram, tudo bem, é uma relação importante, mas a televisão ainda é um mecanismo de muito impacto, né? Então, fazer todo um planejamento de conscientização e de ações para que a gente tenha em pouco tempo resultado. Do contrário, a gente vai ficar aqui lamentando um futuro bem próximo, projetando problemas que vão acontecer antes do que aquilo que a gente projetou. Então, Saulo, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, né, dizer que foi um ótimo papo, foi além do que eu imaginava, e que todos que vão ouvir depois dessa conversa, tenho certeza que vão passar a trabalhar e pensar de forma diferente, né? O Caprino só foi o pontapé, só a causa da nossa... Mas a gente avançou muito bem, né, na relação do Caprino com o ambiente, que era o objetivo maior, né? E estamos à disposição,
vamos disponibilizar a internet. Dizer a você, mais uma vez, obrigado. Fique à disposição aí para fazer suas considerações e, ao mesmo tempo, como lhe encontrar nas redes sociais aí, como Instagram, para aqueles que estão ouvindo, acessar lá os trabalhos de vocês, saber o que vocês estão fazendo. Perfeito, perfeito. Agradecer ao Roberi e ao interesse da gente estar aqui discutindo. Nós temos um trabalho aqui pelo qual eu estou falando nesse canal. Eu não tenho rede social pessoal. Estou falando aqui através do Instagram, do No Inova Júnior, que é o Núcleo de Inovações Agrárias para o Nordeste. O trabalho que a gente faz aqui na UFAP, na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que é uma empresa júnior, que foi o modelo que nós criamos, que ela trabalha como uma ação social. Nós hoje temos 49 produtores, diversas gamas de ovinocultura de corte, de leite, caprino e ovinocultura. E é através dessa plataforma que a gente tem, inclusive, alunos de graduação e de pós-graduação trabalhando na extensão para que a gente possa treinar pessoas a serem técnicos da região do semiárido e, a partir disso, levantar de pesquisa para responder e impactar os pontos que a gente falou. No Inova Júnior, as pessoas podem ver um pouco do nosso trabalho lá, que acontece desde 2018, e também através da universidade. Eu vou deixar escrito aqui o meu e-mail institucional, que é o saulo.detasso@ufap.edu.br, e eu posso deixar escrito, a gente vê como isso pode acontecer, para a gente também discutir em outras esferas, tanto acadêmicas como também dos produtores. Eu agradeço ao Roberi também pela atenção, né? E estou à disposição aqui em Garanhuns e nas nossas andanças aí para a gente trabalhar pelo bem do nosso povo e do nosso bioma. Tá ok, Sal. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e participar dessa live contigo. Tá bom? Vou salvar no Instagram, coisa de 24 horas, e depois vou repassar para o YouTube. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.